Se você tem uma empresa ou gere algum negócio, de alguma forma participa da gestão, ética empresarial é algo que deve estar escrito num quadro atrás de você, porque é indissociável do sucesso da empresa e da perenidade da empresa, do próprio negócio, porque você precisa fomentar a cultura interna, gerar aderência aos diversos processos que você vai implementar, processos de trabalho, inclusive, e você precisa ter sempre um discurso alinhado e coerente. Quando você fala de ética, você vai falar dos valores da sua empresa, o famoso missão, visão e valores. Isso tudo precisa de uma carga muito grande de ética para que você consiga obter os resultados que você almeja. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre ética empresarial, sobre pontos do compliance que vão fazer uma diferença na sua empresa e dicas práticas para que você possa utilizar esse vídeo como um material de apoio para implementar novas práticas na sua empresa. Meu nome é Rodolfo Magno, sou advogado, especialista em direito empresarial e em compliance. Estou aqui hoje no canal Cultura Ética para falar desse tema tão importante para as empresas, para os empresários, para os líderes de empresas de uma forma geral. E, como sempre, lembre-se de se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito, compartilhar esse conteúdo, muito importante, e, claro, curtir o vídeo, não é? Para que a gente possa levar esse conteúdo, essa ideia da ética empresarial mais longe. Compliance e ética. O programa de compliance ele é composto por vários pilares ou diretrizes, depende de como o profissional vai trabalhar, no caso concreto, mas eu digo que o compliance ele possui 11 diretrizes. Suporte da alta administração, mapeamento de riscos, código de conduta, políticas de conformidade, controles internos, comunicação, treinamento, canal de denúncia, investigações internas, due diligence e monitoramento. Essas 11 diretrizes ou pilares, aí você chama da forma que preferir, eles têm algo em comum em todos os setores: ética. Quando a gente faz a primeira reunião com a alta administração de uma empresa, uma das principais, talvez a principal pauta seja ética. Como que nós vamos poder contribuir para que o ambiente de trabalho ele gere esse sentimento ético de integridade e que, ao mesmo tempo, motive os colaboradores a cumprir aquilo que está determinado na empresa para que os processos internos, os processos de trabalho sejam devidamente cumpridos. O próprio compliance ele sugere, às vezes, ajustes para até melhorar, otimizar alguns processos de trabalho. Então, você precisa que o seu colaborador esteja engajado. Ele precisa comprar a ideia da sua empresa para que ele entregue algo a mais. Que empresário que não gostaria de ter o seu funcionário rendendo 110%, não é? A ideia é essa. Quando se fala muito de propósito, que os funcionários hoje precisam de ver senso de propósito, você precisa mostrar para ele que a sua empresa tem um propósito, que ele faz parte e que pode ser o propósito dele. Você fala isso, você consegue isso com diretrizes éticas. O compliance vai além do cumprimento de normas, regulamentos em geral, porque ele não pode ser dissociado da ética, da integridade. E quando você fala em ética e integridade, você está o quê? Está buscando um convencimento do seu público, que é os seus colaboradores, a cumprirem aquilo que você está determinando. Olha, a gente falou do primeiro pilar, a primeira diretriz do compliance, que é o suporte da alta administração. Se quem é o dono ou os donos da empresa não apoiarem devidamente o programa de compliance e adotar em seus discursos questões éticas, preocupações ali com o ambiente interno, para que todo mundo possa conviver no ambiente de trabalho de uma forma muito pacífica, mas principalmente entrosada, interdependente, que todos se sintam juntos de uma mesma equipe. Se você está inserido em um contexto ético, onde esse discurso de ética é frequente, com certeza vai gerar maior adesão
aos seus funcionários, vai despertar um maior sentimento de orgulho, porque eles fazem parte de uma organização realmente que fomenta, que pede e que dá exemplos de questões éticas e de integridade. A ética, portanto, é um fundamento de uma cultura interna empresarial robusta, resiliente e que vai fazer com que a sua empresa chegue em outro patamar, para que ela se diferencie na sua concorrência, para que ela atraia bons profissionais, bons valores e que você tenha uma performance acima ali da média, com certeza. Você consegue gerar efetividade no seu programa de compliance e no seu aculturamento empresarial mediante treinamento e comunicação, que são pilares do programa de compliance. Você treina, se você vai, primeiro, implementar o programa, você vai lançar o código de conduta, você precisa apresentá-lo, treiná-lo e ter a comunicação constante daquele código de conduta. Eventualmente vai chegar o momento de uma reciclagem do código de conduta. Isso demanda treinamento, conversa, olho no olho. O empresário precisa ter essa noção, porque ele precisa fomentar isso na empresa dele. Se você aborda essas questões, se você propõe uma conduta diferenciada na sua empresa, você precisa de treinar aquilo. Se você está implementando uma política nova na sua empresa, você precisa não simplesmente apresentar, falar, olha, está aqui a nossa política, vai ser assim, assado. Não. Você precisa também treinar. Você precisa dizer como fazer. Não é simplesmente toma e se vira. Assim não funciona. Então, questões de ética, de integridade, os valores da empresa demandam treinamento, demanda permanente comunicação. Isso o empresário precisa ter em mente para poder ter a efetividade, para poder chegar no patamar de cultura empresarial ideal. Nós temos exemplos, casos reais de clientes nossos que, com a implementação no programa de compliance, com fomento ali da melhor cultura interna, do melhor ambiente de trabalho, teve uma melhora efetiva no ambiente de trabalho. Mas sabe algo que foi muito interessante? Que pessoas que não estavam alinhadas com aquilo que a empresa estava implementando se rebelaram. Teve caso que o então colaborador pediu demissão, alegou ali qualquer questão pessoal e falou que iria seguir um projeto por conta própria, ou a própria empresa detectou que estava tão claro, tão distoante o comportamento desse colaborador com relação a todos os outros que estavam ali engajados, estavam ali empolgados dentro da cultura e tinha esse colaborador que estava ali destoando. Isso facilita o trabalho da empresa de detectar e até, se for o caso, o extremo de retirar a pessoa do seu quadro de funcionários. Obviamente, até dentro do compliance a gente fala, olha, vai implementar, não dá um choque. Mostra, treina, expõe, comunica. Determinado colaborador não está seguindo, apresentou dificuldade, às vezes é uma questão de compreensão. É o momento de um retreinamento. Chega nele, fala, olha, está acontecendo isso, não está seguindo essa diretriz, foi implementada a política ou o código de conduta. O que você não entendeu? Qual é a sua dúvida? Qual é a dificuldade? Me conta. Então, é um momento de aproximação com esse funcionário. Se por acaso começa a resolver, maravilha. Ele vai engajar, vai resolver esse problema. Ou, se não resolveu, infelizmente, né, cada um tem a forma ali de trabalhar que acha ideal. Então, cada um para o seu lado também, sem ressentimento. Por fim, eu te convido então a fazer uma reflexão do que a gente colocou aqui. Se algo faz sentido, se despertou alguma lembrança de algum caso, de alguma situação da sua empresa que poderia ter sido solucionada se tivesse algumas diretrizes do programa de compliance, se tivesse esse incentivo, esse apoio a uma melhor cultura, a uma cultura ética, porque está na hora de você começar a implementação, começar pelo código de conduta, por exemplo,
mas você precisa dar o primeiro passo. Siga essas dicas. Muita coisa você consegue implementar na sua empresa sem um robusto programa de compliance. Mas o primeiro passo, que é ter essa preocupação com questões éticas, com o melhor ambiente de trabalho possível, já é um primeiro passo muito importante que você precisa dar e precisa continuar no caminho. Não adianta só começar um movimento, você precisa continuar. Pedir, retreinar, ficar de olho, vigiar, dar feedback. Isso é muito importante. Pega essas dicas, lembre-se, inscrever no canal, curtir, compartilhar. A gente espera levar essas ideias da ética empresarial muito longe, muito forte aqui no Brasil.